E aí, eu queria falar um pouquinho mais agora a respeito da própria série, né? A Tenda Vermelha, eu já falei do livro. Então, o livro é da Anitta Diamante, ele tem disponível para comprar, tem em português. E também tem a série que é baseada nesse livro, a série A Tenda Vermelha, que é a história, então, de Diná, que é a filha de Jacó, que é um dos patriarcas do Velho Testamento. Então, a série ela se passa ali no tempo do Velho Testamento da Bíblia, né? E existe um trecho na Bíblia, na Gênesis, no Antigo Testamento, em que fala um pouco da história de Diná. Porém, como sabemos, todos os textos sagrados, né, os textos antigos, eles sempre contam a perspectiva do homem, né, a respeito das histórias. Eles foram escritos por homens, né? Então, é sempre uma perspectiva muito masculina. E aí, nessa época do Velho Testamento, já eram os patriarcas, então já era o patriarcado já estava instituído nessa época, né? E aí as mulheres iam então para a tenda vermelha para continuar cultuando as suas deusas, né? Então, esse é o contexto da série. Então, conta essa história de Diná, que é a única filha de Jacó. Jacó teve 4 mulheres. A primeira foi a Léa, que é a mãe de Diná. Depois, Rachel, Raquel. E tem mais duas filhas. Elas eram todas irmãs, né? Só que tinha 2 delas que eram a Zilpa e a Bila, que eram tias de Diná, mas elas eram filhas do avô de Diná com uma escrava. Então elas foram dadas como dote pela Rachel, né? E enfim, então fala sobre a história de Diná da perspectiva dela e não da perspectiva masculina. Então é uma outra visão, né? E aí, lá no início da série, ela fala, tem a fala dela, né? Ela fala assim: por milhares de anos o mundo me esqueceu. O meu nome não significa nada para você. A minha memória é pó. Só os nomes de meu pai e irmão são lembrados e suas histórias celebradas nos textos sagrados, enquanto a minha é só uma nota de rodapé. Triste, violenta e esquecida. Não era para ser assim, mas a cadeia entre mães e filhas foi quebrada e a palavra passou para a guarda dos homens. Homens muito ocupados com as origens das 12 tribos de Israel, para se ocupar com a vida de uma simples menina. Eu, Diná, a filha de Jacó. Mas se perguntasse, eu lhe contaria uma história diferente. Uma que começou com a tenda vermelha e as mulheres que me criaram. Pois era a filha das 4 mulheres de Jacó. E foi aqui, no lugar sagrado, onde as mulheres sangravam na lua cheia, que conheci os segredos, a sabedoria e o amor das minhas mães. Na sombra fraca da tenda vermelha, entregaram-me suas memórias como presentes, e através de suas vozes eu descobri a minha. Então, ela é uma série muito emocionante de 2 capítulos, né? Que conta essa trajetória da Diná, desde o seu nascimento até depois ela na infância, juventude, e aí, enfim, eu não vou dar tanto spoiler, mas ela passa por uma série de desafios na vida para ela se transformar na mulher que ela é. Mas o que eu queria trazer hoje é da beleza que é ver realmente essa comunidade feminina, né? Essa força que uma dá para outra. Então tinha uma que era a parideira, outra que era a parteira, e elas se complementavam nessa tenda vermelha. Né? Vale muito a pena ver, para quem ainda não viu a série A Tenda Vermelha. Eu não sei se ainda tem no Netflix, parece que saiu, mas vocês conseguem encontrar na internet. Então, nessa tenda vermelha, elas cultuavam a imagem de Inanna. Inanna é uma deusa da Suméria,
que é a rainha da noite, né? E ela, enfim, era cultuada em várias outras culturas com outros nomes. Então, como Ishtar na Babilônia, como Afrodite na Grécia, Ísis no Egito, Astarte, enfim, ela tinha vários nomes, mas era a mesma energia arquetípica da deusa Inanna, que é a deusa do amor, da fertilidade, mas também da guerra, né? E Inanna, ela tem uma história muito forte, que Inanna tinha uma irmã gêmea chamada Erestigal, e Inanna recebe um chamado. A Inanna era a deusa do céu e da terra, e ela recebe um chamado muito forte de visitar a sua irmã Erestigal, que é a deusa do submundo. Então ela sai do seu reinado no céu e na terra e faz uma jornada para o interior da terra, para o submundo. Ela sai do seu posto de rainha e desce, né, para encontrar essa irmã. Mas para ela descer e encontrar essa irmã, ela tem que passar por 7 portões, e a cada portão ela tem que se despir ou tirar uma das suas joias, da sua coroa. Então ela vai se tirando, né, tirando cada uma das suas insígnias, né, das suas roupas, das suas joias, e vai deixando em cada portão, até que ela chega nua lá no submundo, e a irmã dela olha para ela com um olhar tenebroso, e ela morre e mata Inanna. Mas depois o pai de Inanna, né, percebe que a filha não voltou, e aí manda dois monstros, né, duas criaturas para resgatar Inanna. E aí resgata Inanna e ela retorna, né, sabendo desses mistérios desse submundo. Então essa história de Inanna nos fala um pouco do que é essa ciclicidade feminina, né? Esse resgate. Às vezes a gente vai lá para o fundo do poço e depois retorna viva, né? E a gente às vezes precisa adentrar nessa escuridão, nesse submundo, para encarar essa morte simbólica, inclusive a morte simbólica do nosso ciclo menstrual, da nossa menstruação, que não deixa de ser uma morte, né, mensal, e depois retornar viva. Então, por isso, a Inanna era tão cultuada nessas tendas vermelhas, porque ela representava todas as faces da mulher, né? Desde a deusa brilhosa lá do plano superior, dos céus e da terra, até a deusa do submundo, que morre, que se despe, né? Fica nua, para encarar a sua sombra, a sua irmã gêmea, né? Que também é uma parte dela. E volta e retorna. E assim é a jornada da heroína. A heroína que vai resgatar algo no seu interior para voltar mais forte, né? Então, Inanna representa essa ciclicidade feminina, e elas entendiam que Inanna era quem dava a vida para todos os seres, e elas cultuavam, e que todas eram filhas de Inanna. Então, Inanna era essa deusa, mãe venerada em várias culturas, e que representa muito o que é ser mulher, né? Às vezes a gente tá lá em cima, às vezes a gente é rainha, e às vezes a gente tá lá embaixo, e a gente sempre retorna cíclica, como a lua, né? Então, é um ensinamento de Inanna, e a personagem Dinah, ela também passa por uma morte, né, simbólica no filme. Ela chega no fundo do poço, ela chega no pior da sua dor, e depois ela retorna. Então, é como se fosse um ensinamento mesmo para todas nós, mulheres. Eu queria deixar claro, né, que a tenda vermelha, ela não é só um lugar onde as mulheres iam para menstruar. Ela era esse reino sagrado das mulheres, essa comunidade feminina, né? Esse lugar de resgate dos ritos de iniciação,
nos saberes do sangue, no sagrado feminino. Era um lugar onde os laços de irmandade eram fortalecidos entre as mulheres e onde todas as mulheres, de todas as idades, a jovem, a mãe, a anciã, a menina, tinham um espaço e era um lugar onde os homens não entravam, né? Era um lugar sagrado, secreto.